Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte, na cabine técnica o diretor Ricardo Vieira, auxiliado por Emerson Marques. Aqui na bancada comigo o companheiro Ramalho da Construção, o Ramalho que é uma liderança sindical e expressiva, de expressão política no Brasil e no mundo. Você acompanha o podcast TV Sintracom São Paulo em muitas mídias, descritas aqui no rodapé do vídeo, também no YouTube e, é claro, na TV aberta, através do canal 53.2, toda sexta-feira, às 8h30 da noite. Hoje temos o prazer de receber o companheiro Paulo Batista dos Reis, mais conhecido como deputado Reis, ele que está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a chamada Alesp. O companheiro Paulo foi também vereador por 2 mandatos na capital paulista, né, Paulo? Na Câmara Municipal, o Reis foi autor de mais de 90 leis que impactaram diretamente na vida da população paulistana. Companheiro Reis, seja muito bem-vindo. Tony, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, pelo programa, muito obrigado aqui ao Ramalho da Construção, de ter me convidado para participar desse podcast, que pelo que eu percebo é bastante visto aí pelo nosso povo, né? Porque está na TV aberta, está no YouTube, então parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, Reis. Eu não posso me furtar a oportunidade de perguntar para você. É claro que a gente quer falar sobre os seus projetos, sobre a sua vida política, mas você é uma liderança expressiva do PT aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a política nacional. Nós tivemos aí recentemente aquele desfile da escola de samba, fazendo uma homenagem ao presidente Lula, que eu pessoalmente, né, Ramalho, eu acho que o Lula merece até mais do que um desfile, pelo arcabouço do trabalho do Lula frente à nossa população, e é um estadista, eu acho que ele merece até muito mais do que isso. Mas eu, ao mesmo tempo, também acho que não era o momento. O que você pensa disso? Foi ou não propaganda política? Olha, a iniciativa de uma homenagem da escola de samba, né? Você não tem gerência sobre a escola de samba. Então, se a escola resolveu homenagear o presidente Lula, foi uma convicção que os seus dirigentes tiveram e várias outras pessoas já foram homenageadas, né? Então, não tem como o poder público querer controlar, né, as ações da sociedade, né, dos cidadãos, das pessoas no dia a dia. Então, no meu entendimento, a escola tomou a decisão e fez a homenagem e não cabe o governo controlar a liberdade de expressão, a liberdade que tem as escolas de samba, né? Eu acho que todas as escolas de samba escolheram os seus temas. Você já pensou se o governo fosse dizer, esse pode, esse não pode, né? Então, eu acho que houve muita crítica, é verdade, mas tudo que se faz é assim mesmo, né? Você vai fazer, você pode acertar e pode errar. E as críticas vão acontecer e como também os elogios podem acontecer, né? Então, eu não tenho como dizer se o momento era certo ou errado, porque isso é uma decisão da escola, não é decisão de quem está de fora. Agora, setores da igreja evangélica, da igreja cristã, se sentiram ali, na verdade, prejudicados com algumas alas que estariam fazendo uma propaganda contra a família. Como é que você vê isso aí? Eu não entendo dessa forma, né? Eu entendo que as pessoas... o nosso mundo ele é bastante plural, cada um enxerga o mundo por uma ótica e as pessoas têm essa liberdade, né? Então eu, por exemplo, eu sou oriundo da igreja evangélica, da igreja adventista, né? E tem um monte de coisa que às vezes o povo não concorda, que as pessoas não concordam. Sim. Mas as pessoas fazem no dia a dia e cada um tem a sua liberdade de decisão. Perfeito. O seu livre-arbítrio, né? Não tem como controlar o que cada um entende desse mundo, né? Ficaria muito complicado. Então, assim como os dedos da mão não são iguais, né? A sociedade também não é. Perfeito. Então, é uma escolha da escola de samba e, obviamente, que ela paga pelos acertos e pelos erros, né? Isso é normal para qualquer grupo, para qualquer um de nós. Quando a gente acerta, o povo às vezes bate palma. Quando a gente erra, o povo critica. E muitas vezes a gente acerta e tem pessoas que criticam. E muitas vezes a gente erra e tem pessoas que elogiam. É como cada um enxerga o mundo.
Companheiro Ramalho, seja muito bem-vindo à nossa roda de debates. Não é roda de samba, hein? Mas se fosse de samba, você sabe que eu gosto de samba, né? É bom, né, Ramalho? Eu vou no carnaval há 40 anos aqui, né? Convite de um amigo nosso. Mas nós queremos agradecer aqui o deputado ter aceitado o convite, o deputado Reis, foi vereador. Perfeito. Aqui tem, vamos mostrar, onde é que eu mostro aqui? Aqui tem todos os projetos do deputado, tá? Alguns, né? Porque se fosse Tá todos, falando tinha que é trazer um alguns, livro. né? Mas isso mostra que o deputado Reis é um homem que trabalha para São Paulo, trabalha pelo Brasil, e eu acho que isso que importa, né? Comentar um pouco com você, Tony, da pergunta que você fez para o deputado. Sim. Tem 3 coisas na vida que você não agrada. Cada um tem um pensamento. Futebol, religião e política, né? Perguntar para mim qual é o melhor time do mundo, eu vou dizer que é o Corinthians. Sim. Né? O teu time é São Paulo, né? Eu, São Paulino. Do deputado... E eu vou falar que é o Palmeiras. É o Palmeiras, né? Aqui tem bastante palmeirense. Então isso é uma escolha de cada pessoa, né? Eu acho que a escola de samba homenagear a mãe do presidente Lula, que na realidade a homenagem foi a Dona mãe, Lindu, né? Dona Lindu, mostrando a história de alguém que saiu do Nordeste, daquela seca enorme, e chegou aqui e enfrentou uma seca pior, que é a seca de não encontrar mais o marido, de ficar com 8 filhos. Rejeitada pelo marido, rejeitada pelo marido, mas manteve a criação dos filhos. Eu acho que é um exemplo para ser seguido e é claro que a oposição vai se apegar em qualquer coisa para ser contra, né? Se fosse Jesus que tivesse saído descido do céu e fosse homenageado pela escola de samba, eu também ia criticar. Né? Por que usar o nome de Jesus para isso? Infelizmente é assim. Né? E a outra é político, né? Perguntar para mim qual é o melhor político do mundo, é o político que trabalha como faz o deputado Reis. Projetos aqui na área da saúde, na área da educação, na área de asfalto, na área de cuidar de gente. Eu acho que essa é o político que a gente defende, independente se ele é de esquerda, de direita, do centro, né? Não é a ideologia que vai fazer a construção, é o instinto que você tem para construir. E eu falo a mesma coisa, religião boa coisa se eu tiver um dinheiro no bolso que eu possa ajudar as pessoas. Se eu tenho coração que eu possa ajudar, né? De querer ajudar, porque muitos têm dinheiro e não ajudam, né? E tem uns exemplos por aí que leram a Bíblia, até porque é muito difícil mesmo, né? Eu tenho um encontro na área espírita, mas da Bíblia, de toda a família, e é bom para a gente encontrar a família que está por aqui pelo mundo, né? E na minha casa tem para todos os níveis. Tem a Adriana, que é evangélica, é da igreja batista, tem outra que é católica, né? Tem a minha filha que organiza isso, inclusive é da Umbanda, né? Que é a psicóloga lá, a Priscila, né? E eu acho que é uma coisa importante, mas também pelos encontros da família. Mas É uma família ecumênica, né, Ramalho? Pois mas para a gente ver as interpretações, como é que a gente pensa diferente, né? Você vai ler uma parte Lucas, né? Marcos, ao mesmo tempo você vai ver o início do Antigo Testamento, né? De como foi criado, como foi fundado, o Apocalipse. Então, se não tiver aí uma iluminação de Deus, nós vamos cada um realmente ir para uma trilha que não sei se é a certa ou se você interpretou a Bíblia no sentido realmente de religião. Por isso, eu sou amigo de todo mundo, eu rodo e circulo no meio de todo mundo. Eu tenho um lado que na Constituição eu sou sindicalista, eu defendo os trabalhadores, mas eu tenho uma série de trabalhos junto com os empresários, na área de formação, de qualificação, de ajudar as pessoas, né? Você conhece alguns dos projetos, mas até Valdo fica na frente, que é o CT, lá com 200 e poucos internos, salvando vida, mas não é só levar a pessoa lá para ela sair das drogas, é ensinar uma profissão lá na própria clínica. Em várias, não é só também na área de pedreiro, ensinamos em outras áreas, de cozinhar, de costuras e de empregar as pessoas. Nós, quando tiramos um daqueles que nós salvamos ali e empregamos numa empresa, nós não queremos que dê emprego para ele. Nós queremos que dê um trabalho que nós possamos acompanhar
E aqui você já entrevistou alguns, Sim. como os melhores funcionários da Sim. empresa, que ficaram mais de um ano interno. Outro aí, que eu nem lembrava dele, por 14 anos na Cracolândia, aí eu estava deputado, na época que ele me procurou, lá no Brahma, eu estava lá com os gringos, o pessoal quer conhecer o ponto histórico de São Paulo, e alguém parou, olha, posso falar com o senhor Ramalho, né? Pode. Estou aqui 14 anos na Cracolândia, eu queria que o senhor arrumasse uma clínica para mim. Eu dei um cartãozinho com o telefone da Fran, nem fiquei sabendo depois que a Fran tinha arrumado para ele ir para uma clínica lá de Cotia, né? Hoje eu moro na Granja, né? E anos depois, estou na obra um dia lá, o cara falou assim, o senhor sabe que o senhor que me tirou das drogas. Como assim? Aí quando ele falou, eu lembrei rapidamente. Ele falou, mas tem uma história, hoje eu sou pintor. E eu fiquei 1 ano e meio na clínica, me casei com uma funcionária da clínica, né? E foi por uma atitude da sua secretária lá, da Fran, que me ajudou nisso. Pô, eu fiquei muito feliz com aquilo e tal. Entrei no carro. E ele me liga, que eu falei, não, você agora tem meu telefone de verdade também. E ele me liga e falou, o senhor percebeu que eu perdi todos os dentes na Cracolândia, né? Será que o senhor não tinha como me ajudar eu colocar uma prótese, né? Eu falei, eu vou ver se tem aí alguém que faz mais barato, mas a gente tem o costume de passar o chapéu junto com os empresários para fazer essas coisas sociais, né? E do sindicato mesmo a gente não gasta um centavo com isso, eu vou atrás junto com os parceiros, que quem tem a obrigação realmente de ajudar para salvar a vida, né? Eu liguei para um amigo meu, o Emílio Afonso, que eu agradeço publicamente mais uma vez. Tem uma clínica enorme, muito luxuosa aqui na Juscelino Kubitschek. E eu, Emílio, como é que você faz para fazer um precinho mais barato para eu dizer para os empresários que eu queria fazer uma prótese para esse cidadão? Assim, sabe? Contei a história. Falei, Ramalho, aqui barato aqui não tem, né? O preço aqui, em média, aí é 140, 150 mil reais, então não tem mais barato. Você manda o rapaz para cá e eu vou fazer a prótese para ele. E fez, hoje ele dá risada. Que bom. Né? Quer dizer, um valor de 140 mil reais, ele fez de graça. E assim, tantas outras coisas que a gente ajuda. E eu acho que na hora que ajuda, a gente não vai... Tem uma coisa que eu admiro muito no presidente Lula, é que ele, quando vai inaugurar uma obra na cidade, ele não pergunta se o cara é do PT, se é do PL, de onde que é. Dias atrás, a gente viu ele tirando fotografia aí com vários prefeitos do PL. Porque ele não está fazendo por Ele PL. fez isso no ABC Paulista, inclusive. Pois é. Eu vi, se eu não me engano, em Santa Catarina, né? Em uma das cidades lá, ele fazendo isso. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? Mandou um bi para Ribeirão. Pois é. Então ele não está preocupado qual partido que estava. A gente tem campanha durante a campanha. Passadas as eleições, nós somos deputados, o prefeito, os vereadores, é do povo, e é o povo que são servidos. A obra para aquela cidade, como foi uma das maiores obras que o Lula construiu, acho que mais de 90%, que é a transposição do Rio São Francisco, não foi para o partido B ou o partido C, nem para o PT, né? Mas foi para o povo que hoje a gente vê riqueza em toda aquela região do Rio de São Francisco, graças à iniciativa do presidente Lula. Porque, na minha avaliação, não é uma liderança brasileira. Hoje ela se tornou uma referência, liderança mundial. Sim. Um semi-analfabeto porque não cursou graus escolares. Aí se colocarmos junto, o senhor que é jornalista, ele que é advogado, ele sabe mais do que nós todos juntos aqui, Autodidata. né? Não é? Porque ele aprendeu com a grande universidade, que é a Universidade da Vida. Perfeito. E você escolhe aprender ou você fazer aquelas coisas de fazer o mal. Por isso, mais uma vez, deputado, eu fiquei muito feliz de o senhor ter aceitado o convite. O senhor não está fazendo aqui um podcast por Ramalho, nem por Sindicato dos Trabalhadores, mas para os ouvintes que vão Muito bom. Acompanhar os projetos que o senhor fez, fique à vontade, fale dos projetos. Isso é importante, é a sociedade saber que tem aqui um deputado, que ele é preocupado com o povo daquele bairro, e com certeza o senhor não foi perguntar se o cara é do PL lá, do PT ou do PSDB, aí o senhor serviu aquela família, o senhor serviu aquela pessoa que precisava de saúde, né? O senhor serviu aquele pessoal que precisava de escola, né? Até pela a sua carreira, não só na área militar, na área civil. E fiquei muito feliz de saber que com quase todo mundo na vida começou na construção civil. Eu fui servente de obra, né? Mas eu conheço tanta gente que começou na construção civil. Não vou falar aqui o nome do ministro, mas
Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que ele me disse, olha, Ramalho, eu comecei na Constituição Civil. Né? E aí a minha mãe era professora, meu pai era operário da Constituição e eu ajudava ele. Aí, muito obrigado, deputado. Muito bom. Reis, você hoje, como disse o Ramalho, você é deputado, você foi vereador 2 vezes em São Paulo, né? Mas você foi policial militar e sentiu na pele a problemática de ser policial militar. Por que o policial militar ele é tão discriminado ainda nos dias de hoje? O Ramalho costuma lembrar sempre isso, que a gente, quando tem problemas, né, a gente procura logo de imediato a polícia. Problema de segurança pública, né, sofremos um assalto, qualquer coisa, a gente procura de imediato a polícia. A gente, às vezes, Deus que me perdoe, nem pensa em Deus, né, Ramalho? A gente procura logo a polícia. São 2 nomes, mas primeiro, às vezes, o cara lembra da polícia. Da polícia. Né? Em dificuldade. Quando nós estamos na maravilha, não lembramos de Deus. Né? É verdade. E também nem da polícia. A polícia a gente critica, às vezes, né? E amaldiçoa a polícia. E amaldiçoa, sim, pois sim. é. Mas quando você está nas horas difíceis, você pensa na Clama polícia. por Pensa Deus, na polícia. Para depois pensar em Deus. É verdade. E por que se a gente percebe que, com uma clareza meridiana, de que a polícia é uma instituição importantíssima, por que ainda não se dá o devido valor? Bom, conforme disse aqui o Ramalho, eu comecei na construção civil, depois fiz o curso de torneiro mecânico, na época que o Lula era torneiro mecânico, em 74, era assim, todos os jovens queriam fazer um curso de torneiro mecânico, de ajustador mecânico, né? Então eu fiz o curso de torneiro mecânico. Depois da construção civil, eu fui trabalhar na CMTC, entrei de cobrador, porque o curso de torneiro mecânico me deu condições para prestar o concurso e passar. Eu aprendi muita matemática aí na CMTC. Para você entrar, você tinha que ser muito bom de matemática. Depois eu saí da CMTC. Na CMTC eu fui cobrador, fui caixeiro, fui auxiliar de almoxarifado, trabalhei no departamento de materiais, no departamento de almoxarifado das unidades, trabalhei na garagem de Abaquara, trabalhei na garagem de aclimação. Depois de lá eu fui para trabalhar na metalúrgica Tinken do Brasil, e daí teve aquela onda de desemprego, né? As pessoas procuravam emprego, batiam em tudo quanto é metalúrgica ali. Eu mesmo andava aquela Nações Unidas todinha, batia numa porta, na outra, não conseguia emprego. Veio o concurso da Polícia Militar, eu prestei, passei primeiro concurso e, conforme eu tinha te dito antes, aí fui fazer a academia. Hoje é Escola Superior de Soldados, na época era Curso de Formação de Soldados. Hoje foi elevado ao status de tecnólogo em segurança pública. Então o soldado, ele tem que ter o ensino médio, ele presta o concurso, e quando ele termina o curso de formação na Escola Superior, agora é Escola Superior de Soldados, ele tem esse status de formação superior, tecnólogo em segurança pública, né? Isso já foi uma evolução e uma busca de valorização da carreira policial. O problema é que os governos, eles vão mudando, né? E tem um governo que pensa de um jeito, tem um momento que as coisas acontecem de um jeito, aí vem um outro governo com outra mentalidade, e muitas vezes congelam, né, essa busca da valorização da categoria policial. E o grande prejuízo que nós tivemos começa com o governador João Dória, depois passa para o governador Tarcísio de Freitas, que é essa evolução, essa valorização da carreira policial que ficou abandonada, que está abandonada, que foi deixada de lado. Mas, se você for analisar que nós vimos num período onde o soldado já teve ensino primário, depois ensino fundamental, ensino médio, agora ele se forma sendo elevado à categoria de tecnólogo em segurança pública, houve uma evolução. O que não evoluiu? A valorização salarial. Então, qual que é o salário de um soldado hoje de segunda classe quando ele entra na Polícia Militar? É um padrão de R$ 2.134. Aí ele tem o RTP, que é 100% desse padrão, então dobra para R$ 4.260.
Isso bruto. R$ 4.260 bruto. Nesse primeiro momento. Aí ele tem um adicional de insalubridade de R$ 785, que está congelado desde 2020. Foi congelado pela Lei Complementar 1361, de autoria do governador João Agripino Dória. Ele congelou porque a insalubridade ela era reajustada de acordo com a AFIP. Então, todo ano tinha reajuste na insalubridade. Desde 2020 que esse adicional está congelado. Então, você soma esses 4.260, mais o adicional, vai para 5.000 e uns quebradinho, mais auxílio alimentação, você chega em torno de R$ 5.500, R$ 5.600. A hora que você desconta o imposto de renda e a previdência, né, vai cair lá para R$ 4.000, R$ 4.100, dependendo do que se desconta ali, caixa beneficente, tal, R$ 3.900. É um salário muito baixo para aquilo que se exige do policial, né? E aí o policial está sendo obrigado a vender as suas folgas. Se você andar aqui na Praça da Sé, do Ramalho, se andar agora na Praça da Sé, você vai ver que cada esquina tem um policial. Aí você fala, nossa, como que está bem policiado? Pergunta para aqueles policiais, vocês estão trabalhando na sua folga? A maioria deles estão vendendo a folga para poder garantir aquele policiamento ali na Praça da Sé. Mas vendem para a prefeitura, é a prefeitura que paga. Isso, porque é uma lei delegada que não existia, antigamente não tinha uma lei que autorizava isso. Então se criou uma lei delegada, chama Lei Delegada, que autoriza vender essa folga e a prefeitura paga. Mas tem a venda de folga também internamente, que é a DGEM, que é o próprio Estado que paga, né? Então, de qualquer forma, o policial trabalhou, ele tem que ter folga. Trabalhou 12 horas, que é 12 por 36 a escala. Você sabe o que é puxar 12 horas ouvindo ali aquele rádio só falando de coisas ruins? Sim. Homicídio na rua tal, roubo na rua tal, estupro na rua tal. O dia inteiro você só ouve naquele rádio comunicador o que não presta. Sim. Né? Então tudo que não presta, conforme diz aqui e você está exposto àquilo. E você está exposto. Então a carga é muito forte em cima do policial. A carga no que se refere à questão psicológica. Então você puxar 12 horas ouvindo o tempo todo, mesmo que você não seja o escolhido para atender aquela ocorrência, foi uma outra viatura, mas você tomou conhecimento, porque a ocorrência é irradiada em tempo real para todos, né? Então, você puxou 12 horas, aí você, muitas vezes, em vez de ir para casa descansar, ficar com a sua família, você vai cumprir mais 4, 5 horas de um bico numa farmácia, numa padaria, numa empresa, para complementar o seu salário. E no outro dia você vai vender a sua folga, no caso aí que você disse muito acertado, a prefeitura vai pagar R$ 381 por essa folga sua. Sim. Aí você vai ficar mais 12 horas ali trabalhando para a prefeitura. E no outro dia você volta de novo para a sua escala. Ou seja, não descansa. E isso quer dizer o seguinte, que há um estresse. Eu estive aqui quando o Ramalho fez o debate, inclusive o vice-presidente da República esteve aqui, o vice-presidente Dr. Geraldo Alckmin, sobre a questão da depressão, do adoecimento dos trabalhadores, né? Então, você imagina o adoecimento que você tem com essa alta carga de trabalho, de cobrança que tem para o policial, no dia a dia, para esse ser humano que está prestando o serviço de segurança pública, né? Então, você tem um alto índice de suicídios, vários policiais estão se matando, e você imagina que aquele policial tem uma arma na cintura. Ele tem uma pistola .40 na cintura. Então, essa alta carga de estresse que tem no dia a dia, né, contribui para o adoecimento, contribui para muitas vezes esse índice de suicídio que é pandêmico na polícia civil, é pandêmico na polícia militar, e essa falta de valorização. E isso contribui para também a queda na qualidade do serviço prestado para o cidadão. Porque se o cara está estressado, se o cara está cansado, se a carga de estresse vai lá em cima, os nervos muitas vezes está à flor da pele,
imagine como que você vai atender bem o cidadão. Então é uma política errada que tem o Estado hoje, uma política equivocada, e que a sociedade tem como corrigir isso. Quando que você corrige? Elegendo um governo que tem um programa que dê resposta para isso. O que está aí não está dando resposta. Prometeu que a Polícia de São Paulo seria a 10ª mais bem paga do Brasil. Até agora não cumpriu. Né? Para ser mais bem paga, para ser uma polícia que fique entre as 10 mais bem pagas do Brasil, você tem que pagar pelo menos um salário de R$10.000 para o soldado. Nós temos estados pobres pagando salários de 11.600 para um soldado. Dá para citar um deles aí? Roraima. Roraima. Pensou? Quer dizer que Roraima paga melhor o seu policial do que São Paulo? Do que São Paulo. Como é que explica isso aí? Então, o governador tem que explicar, porque nós estamos no estado mais rico da federação. O Amazonas, por exemplo, paga R$26.000 para um investigador de polícia. Um investigador de polícia que o inicial dele está cerca de R$5.600. Então, os salários de São Paulo está entre o 24º pior, 23º, 24º, dependendo a classe que você se encontra, pior salário do Brasil para os seus policiais. Isso também na Polícia Civil. Mas isso é assim no governo do Tarcísio ou já vem de longa data? Você falou do Dória. Vem de uma longa data, e o que a gente vê é que os governos, os candidatos, prometem na campanha que vai corrigir, mas não corrigem. Não estão corrigindo isso. São Paulo tem condições de pagar um salário, o equivalente ao que a Polícia Federal paga para os seus policiais. Porque a competência da Polícia Territorial, local, as atribuições, elas são muito mais complexas e maiores do que da Polícia Federal. A Polícia Federal responde lá pelas questões contra o Estado, contra as empresas públicas, as questões políticas, a polícia de fronteiras, contrabando, drogas, tráfico internacional. E a Polícia Territorial, ela trata do resto, trata de tudo. Né? Trata do estelionato, da questão do estupro, da violência doméstica, do roubo, do furto. Né? Então, você pegar o Código Penal, você vai ver que a maior responsabilidade no quesito de segurança pública está na mão das polícias locais, das polícias do Estado. Né? Tanto é que segurança pública praticamente está na mão do Estado. Está na mão da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Técnico-Científica, da Polícia Militar, que são as polícias territoriais. Né? E você está falando de um estado que, cá entre nós, está entre as 20 maiores economias do mundo. Antes de passar a palavra para o companheiro Ramalho, eu queria só finalizar esse aspecto no lado cultural. Você não acha que tem alguma coisa a ver também com o lado cultural? Porque quando a gente era criança, a gente já tem um pouquinho mais de idade, a gente brincava, né, Ramalho, de polícia e ladrão. E ninguém queria ser ladrão. Todo mundo queria ser polícia. E hoje a molecada, todo mundo quer ser ladrão, deputado. Porque o ladrão ostenta, porque o ladrão anda de Ferrari, de Mercedes, de BMW e tem dinheiro, e o pobre do policial vive na penúria. Isso é uma realidade, Reis. Eu estava assistindo aquela série Narcos essa semana, e aí tem o agente do DEA lá, e ele estava lá no bandeco, comendo no bandeco, e o traficante morando numa casa de luxo, uma mansão de luxo, né? Com um monte de serviços sendo prestados ali pelo garçom, pela cozinheira, todo mundo ali servindo ele, e o policial lá com aquele bandejão comendo, né? É duro, é difícil, né? O cara fala, bom, eu quero ser bandido, eu quero ser policial. Bom, eu prefiro ser policial, eu continuo sendo policial. Eu acho que a sociedade não quer ser bandida, a sociedade quer que o Estado garanta a segurança dela, garanta a segurança dos policiais, valorize os seus policiais. Amanhã nós vamos ter uma manifestação, amanhã, dia 24 às 10 horas, 24 de fevereiro às 10 horas, vamos ter uma manifestação lá no MASP, na Avenida Paulista, dos policiais. Eles estão lutando por melhores salários, melhores condições, promessas não cumpridas, né? Existe a promessa da regulamentação
da Polícia Civil de São Paulo, existe uma lei federal que foi aprovada inclusive na gestão Lula, que dá diretrizes para todas as polícias civis do Brasil. Vários estados já fizeram as suas adequações, já fizeram as suas regulamentações. São Paulo está atrasado. O governador criou um grupo de trabalho, se comprometeu até março do ano passado que ele entregaria essa minuta, esse anteprojeto para que as associações, os sindicatos pudessem analisar. Depois prorrogou para setembro e nós já estamos entrando em março de novo e não tem nenhuma minuta, nenhum rascunho do que pretende o governo do Estado de São Paulo com relação à regulamentação da Polícia Civil de São Paulo, que a lei federal que foi aprovada em 2023 estabelece, né? A nova Polícia Civil ela vai ser formada pelo perito, o delegado e o oficial investigador. Isso é uma lei federal, foi aprovada lá. E os estados têm que readequar, têm que agrupar os cargos, reagrupar os cargos, criar planos de carreira, valorização para os policiais civis. E, lamentavelmente, o governador, que está até agora, não apresentou nada, não apresentou uma linha do que ele pretende fazer. Então amanhã vai ter a manifestação justamente cobrando valorização, porque ele deu um aumento escalonado, prejudicou bastante o 3º sargento, prejudicou bastante o 2º tenente, prejudicou bastante o investigador de classe especial, prejudicou bastante o escrivão de primeira classe, né? Com aumento escalonado, beneficiou bastante os oficiais, de 1º tenente até coronel foi bastante beneficiado, mas a base da polícia foi bastante prejudicada e a Polícia Civil, se você somar os recursos que ele deu de reajuste, a massa salarial no primeiro ano da gestão dele, você soma tudo, dá 25% para a Polícia Militar, beneficiando os oficiais, e 20% para a Polícia Civil. A Polícia Civil teve 5% a menos do que os oficiais da Polícia Militar. Não, nada contra que eles tenham um bom salário, mas que isso fosse para todos, né? Não fizesse esse escalonamento, que todos estão ali nas mesmas condições precárias de trabalho, estruturais, né? O dia a dia de um policial não é coisa fácil. Então, essa manifestação que vai acontecer é justamente para fazer essas cobranças, cobrar a regulamentação da lei orgânica, cobrar salário, cobrar... Você acredita que um vale-refeição... Ramalho, quanto o seu funcionário aqui recebe de vale-refeição por dia? R$31. Sabe quanto que é que um policial recebe? O que tem direito, que não são todos que têm direito? O policial que tem direito, sabe quanto que ele recebe? R$12. O que se compra com R$12? Nenhuma coxinha. Não, nem o osso da coxinha. É o valor do vale-refeição que se dá a um soldado. R$12. E a gente tem cobrado, eu vou à tribuna e cobro, o governador reajuste o valor do vale-refeição. Lá na Assembleia Legislativa, lá está em torno de R$73. Um funcionário lá. Na Câmara Municipal, a mesma coisa. Não, eu pedi a ele que fosse pelo menos uma unidade fiscal do Estado. Uma unidade fiscal hoje está em torno de R$37, R$38. Uhum. Que é o que está próximo aqui, sim, seu. Uhum. Eu falei, governador, tudo bem, não vai pagar igual a Assembleia paga, porque a Assembleia tem a sua autonomia financeira e ela pode decidir para os seus funcionários, como o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem a sua autonomia financeira, mas que o Estado pudesse pelo menos garantir uma unidade fiscal. Uhum. Não é muito, mas até hoje são R$12. E tem outro detalhe, para você receber esses R$12, o teto salarial está em torno de, para a Polícia Militar, 220 unidades fiscais. Para a Polícia Civil, 156 unidades fiscais. Então isso quer dizer o seguinte, que os policiais civis não têm direito, porque o teto para eles é bem mais baixo do que para a Polícia Militar. Não, nada contra. Tem que reajustar o vale-refeição, mas tem que garantir que todos os policiais tenham direito, porque todos estão na rua. Todos prestam serviço de segurança para a sociedade. Ramalho.
Olha, Tony, eu acho que o deputado aqui esclareceu bastante e é uma coisa para reflexão da sociedade, né? Eu acho que realmente não se faz segurança pública só armando o policial, mas com salário, com dignidade. Eu aqui tenho uns 8 ou 10 policiais que nos assessoram, que eu proibi de falar que é segurança. Até porque não é bem segurança. Ele dirige o carro, ele em alguns lugares controla a fila, controla as coisas, né? Mas a gente conversa muito com o policial e sabe que o cara, primeiro, a hierarquia é uma hierarquia danada, né? É um cara que manda no cabo, manda no soldado, o sargento manda no cabo e vai, né? E que aquilo já deixa o cara totalmente, eu acho que emocionalmente abatido. Ele tem que trabalhar, às vezes, 1 ou 2 empregos a mais, né? Para assessorar alguém, ou fazer segurança, ou até mesmo, né, para a prefeitura, aí, pela operação interligada, né? Padrão. E com isso ele fica sem tempo para cuidar da família. Então eu imagino que em casa ele é cobrado pela esposa, pelos filhos, pela presença, pela falta de acompanhamento na escola. Daí, isso tudo eu acho que mexe com o emocional do cara. E aí a gente vem falar de saúde mental, e só nas empresas, no ano passado, mais de 70 mil foram afastados, né? E nós estamos nas mãos de um policial que é quem nos dá a segurança, que possivelmente, emocionalmente, ele pode não estar muito bem, né? E imagino eu que não estava. Deputado, aqui, eu não parei de fazer obra. Eu trabalhei já em 857 canteiras de obra, eu continuo fazendo obras, né? O nosso carpinteiro aqui, que trabalha conosco, ele ganha 16 mil reais por mês, média. 16 mil reais? 16 mil. Ele ganha 16 mil reais por mês, mais o vale de refeição, mais seguro de vida. Mais que o primeiro tenente. Pois é. Esses dias, o Chapela, com o engenheiro que trabalha comigo há mais de 40 anos, né? E nem eu sabia que era esse salário. Ele falou assim, olha, você sabe quanto nossos carpinteiros estão ganhando, Ramalho? Eu falei, não, ele falou, 16 mil reais. Porque aí está o segredo de você entregar um prédio bem feito, com qualidade, e até ter vantagem com isso tudo, porque é pagar bem. Quando você paga mal, o cara não trabalha, faz de conta, né? O policial militar, imagino, não entendo nada de segurança pública, nem de polícia nenhuma. Eu entendo de 2 coisas, fazer obra e greve, né? Greve eu sou doutorado, né? Mas de polícia e segurança eu não entendo nada. Mas eu acho que como que o cara vai ter um equilíbrio emocional quando ele está sendo chamado a atenção porque a botina não está bem engraxada, porque o carro não passaram pano, porque ele não conseguiu, às vezes, chegar no horário, ele teve que se matar numa moto até para chegar lá, né? E, ao mesmo tempo, ele está com o filho precisando de escola, precisando de saúde, e ele não pode levar porque a esposa tem que trabalhar também, e o filho dele está ali, ao dedo da arara, compra tudo quanto é lado. E, por último, 2 coisas por último que eu queria frisar. Você pega um policial militar nos Estados Unidos ou na Suíça, eles são militares 24 horas. Eles vão para casa com a viatura, né? E muitos até descaracterizados. Eu fiquei agora uma semana em Londres, você não vê viatura na rua, mas possivelmente tem um monte de policial num serviço secreto, que trabalha em tudo aquilo. E por que essa falta de combate à criminalidade? Porque eu imagino que criminalidade não se combate só com polícia, né? Eu acho que a criminalidade se combate investindo em educação, em bom emprego, qualificação, né? Principalmente na área aí da conscientização da família, por isso a gente tem lutado tanto, para quem sabe um dia a gente possa ter colocado um fim nessa escala 6x1, para que o trabalhador fique pelo menos 2 dias por semana com a sua família, tenha mais tempo de estudar, né? E desmontar um pouco essa coisa que você falou, Tony, e é verdade, do cara se gloriar porque o filho do bandido anda de Porsche ou anda de Ferrari. Você sabe que eu sou vizinho de um dos bandidos mais famosos do Brasil, né? Ah, é?
O condomínio mora lá a família do Marcola, na segunda casa depois que eu moro. Olha. Né? E é uma coisa absurda, porque aqueles moleques dele, até que nós fechamos lá, demos uma dura, proibimos um monte de coisa, mesmo assim eles ainda abusam, né? Sim. Eles ficam rodando ali de Porsche, rodando de Ferrari, né? E um monte de garotada ali, até de classe média, acompanhando toda, porque acha aquilo bonito, é o filho do Marcola. É uma referência, né? É. E eu não sei se a vida do Marcola é uma vida... Eu não quero isso para ninguém da família, nem para mim. Com certeza. Né? Que está preso sei lá quantos anos, vai fazer 30 anos, né? É verdade. Possivelmente vai ser liberado por esses dias aí, quando completar os 30 anos. Né? Eu acho que isso, nós precisamos começar a debater isso nas escolas, sim. Mas principalmente cuidando das famílias. E acho que, antes de entrar aqui, a gente estava falando de sindicatos que precisam mudar a forma de fazer sindicalismo. Tempo que tinha um imposto sindical, o cara era obrigado a descontar e nem perguntava. Então os caras sentavam ali no ar-condicionado, tudo bem que aqui hoje nós estamos no ar-condicionado, mas o lugar onde menos eu fico é aqui no sindicato, fica na rua. Né? E a gente investir que sindicato tem que ser muito mais do que defender direitos dos trabalhadores. Também direitos, mas tem que buscar forma de estar ajudando a família. Sim. De estar participando de lazer, trazendo a família para conhecer a cultura da cidade onde ele está. Tem cidadezinhas pequenas aí, muito pequenas, com 20 mil habitantes, e os filhos daquela cidade às vezes não conhecem o principal museu da cidade, Sim. Né? O principal monumental. Então eu acho que essa política no Brasil, e só muda através da política, não tem outra forma de mudar, né? É uma coisa que a gente precisa debater muito, para trazer a sociedade para isso tudo. Está lá nos Estados Unidos, fazendo um monte de bobagem, está lá. O Trump, mas o que é? Política aquilo. Né? Sim. O Lula estava ontem lá na Coreia. O que é isso? Política. Sim. Política. Esteve na Índia, né? Antes estava na Índia. O que é isso? Política. Fazendo acordos. Quer dizer, fazendo acordo e também trazendo algumas experiências daqui e levando também para lá. Nós temos, por exemplo, a melhor engenharia do mundo. Pode ser exportada para tudo quanto é lugar. Como nós não motivamos isso na Constituição, eu no passado era convidado a fazer palestra em faculdade na área de Constituição, mas, aliás, tem um debate, acho que é dia 26, não sei, muito forte aí. Eu gostei porque tem uns membros importantes no debate, a Maria Tereza, o Henrique Cioto, a Aline e outros, né? Mas a gente precisa trazer esse debate para ver o que nós vamos fazer. E uma das coisas que eu vou discutir muito, por que o cara não quer mais que o filho seja engenheiro civil? Ou o mestre de obra não quer que o filho seja mestre de obra? Se é uma profissão tão importante... Ou que seja um policial, né? Ou que seja um policial que tenha uma condições de vida que tem um americano. Sim. Não estou concordando com a política americana de esmagar as pessoas, que não é... O policial é aquele que o governo determina para ele. Né? Ele faz o que é feito ali. Mas que ele tenha dignidade, né, e orgulho de ser policial. Então eu acho que esses debates, como hoje nós tivemos a felicidade de trazer aqui um vereador, um deputado estadual, um homem que teve experiência em todas as áreas privadas, mas também na polícia militar, hoje é investigador de polícia, porque ele não deixou de ser investigador, continua sendo, ele é deputado, é um investigador deputado. E com certeza, mais do que ninguém, eles vai nos auxiliar o que fazer, o que é melhor para a polícia militar e para a polícia civil. Ele que viveu tudo isso, ele que fez escola de superior de soldado, também de investigação, de investigadores, e está na vida pública, né? Agora, o policial não muda sozinho. Se o cara mudasse como delegado, fosse lá e fizesse o que ele quer. Onde que muda? Através dos projetos de leis. Aí a gente vê os políticos, uns nem são, porque não dá para falar que Tarcísio é político. Tarcísio é um grande operador na área de engenharia, de tubulação, foi do Lula. Caiu de paraquedas. Foi na Dilma, né? Por acaso pegou a embalo do Bolsonaro, mas de política ali ele não sabe nada, ele não aprendeu nada, porque a vida inteira ele viveu no mundo operacional. Quer dizer, é diferente de alguém que vive na política, como está o deputado aí há mais de 20 anos, né, acompanhando a vida do cidadão. Na linha de frente, né? E de frente. Agora, por que prometer e não arrumar uma forma de fazer? Por que o estado mais rico, né,
E nós somos a segunda orçamento do Brasil. Primeiro o Brasil, depois São Paulo, depois a cidade de São Paulo, que é a terceira. Porque nós investimos em segurança digna e aí a gente tem que ter a metade do salário que tem um cara lá de Roraima. O de Brasília, que também paga bem a Polícia Militar. Ou até de outros aí que pagam muito bem. Como é que eu vou querer um policial que vai fazer um trabalho equilibrado, cuidando das pessoas, cuidando de gente, quando ele está lá prendendo o bandido e ao mesmo tempo pensando, caramba, né? Agora eu vou fazer um fragante, vou ficar num tempo desgraçado, e como é que eu faço para chegar no meu bico? Sim. Né? Porque não dá nem... E prende mesmo, ele tem que ficar lá acompanhando. Sim, claro. Eu não entendo disso, mas me contam, né? Mas ele fica lá, caramba, justo agora... Preocupado com o bico. Justo agora esse desgraçado, eu tive que fazer um fragante nele, né? E eu sou obrigado a ficar aqui e o meu ganha-pão, completar o leitinho dos meus filhos, da minha família, como é que fica lá, né? Perfeito. Quer dizer, o cara sai dali, quer dizer, envenenado. Então, em vez dele fazer segurança, né, e passar isso para a população, às vezes ele acaba passando em segurança, ou muitas vezes até fecha o olho, porque ele sabe que vai se danar todo. Perfeito. Né? E ainda, por último, né? As perseguições que a própria polícia faz com o próprio policial. Né? É muito fácil, o coronel que entrou direto lá no Barro Branco, né? Que nunca foi nem para a rua, nem sabe o que é enfrentar tiro, né? Fica lá dando ordem, porque estudou filosofia, porque estudou isso, porque estudou não sei mais aonde. Teoria. Teoria. Mas você foi lá na prática ver, né? Será que o Tarcísio, governador de São Paulo, já experimentou viver com R$12 por dia de alimentação? É isso aí. Né? Quer dizer, não é bem assim, né? Então, são tudo isso, Tony, que eu acho que a gente faz aqui o debate, uma hora com ele que é político, outra hora com empresário, outra hora com psicólogo, outra hora com médico, né? Porque eu acho que somente através do debate é que nós possamos encontrar uma forma de construir junto. E eu quero, e jamais, a frase nem é minha, mas eu repito sempre, né? Eu jamais vou desistir do Brasil e da política. Estou com 77 anos de idade, podia até falar, não, é melhor ficar passeando por aí, sou membro de uma ICM com 132 países, talvez eu ganhasse muito mais. Tá bom, e para o meu povo aqui? Sim. Quer dizer, eu estar nesses países para aprender e trazer, mas aonde é que eu venci na vida? Não foi em São Paulo, apesar de ter nascido na Paraíba? Eu devo tudo a São Paulo. Eu fico uma semana fora, fico desesperado para voltar para São Paulo. Fico inquieto, né? E a gente sabe que a violência em São Paulo é das piores. Eu sou um cara de sorte, que eu só tive uma vez, quando eu estava deputado ainda, entraram no meu apartamento e roubaram, levaram o que tinha. Mas eu nunca fui assaltado, nem carteira. Nunca fui nem surpreendido com arma aqui em São Paulo. Mas minha família toda já foram. Meu filho recebeu alta depois de 20 dias, aí foi espancado na rua, quebraram a perna dele, né? Na frente da casa dele ainda, né? Que coisa. Então, ele já passou pela 4ª cirurgia, quer dizer, acho que ontem que ele voltou para casa ainda, né? Ou seja, porque você vive numa cidade violenta, numa cidade perigosa, e que muitas vezes você começa a fazer parte da própria violência, ainda que sem querer, ainda que impulsionado por isso tudo. Perfeito. Reis, eu quero resgatar a pergunta que o companheiro Ramalho fez aí. O que fazer, companheiro? Você deve, com certeza, ter um rol de projetos aí já apresentados por apresentar. O que você tem aí para poder resolver essa problemática da valorização do policial? E a gente já está se encaminhando para o final do programa. Dá uma pincelada também na questão da PEC da segurança pública que está parada lá em Brasília. Olha, tem várias questões que tem relação com essa organização da polícia que depende do executivo, do governador. Não tem jeito. Porque compete, a Constituição diz, a Constituição Federal, compete o presidente da República organizar a administração pública. Por analogia, compete ao governador organizar a administração pública. Compete ao prefeito organizar a administração pública. Então, quando você fala da polícia, da Polícia Civil, da Polícia Militar, Polícia Penal, Técnico Científica, a organização dela cabe exclusivamente ao governador. Bom, eu vou lá e tem vários projetos meus que tratam dessa questão da segurança pública, da organização
da valorização. Só que, depois de aprovado esse projeto, o governador acaba vetando ele. Ele fala, não, isso aí tem um vício de iniciativa. Mas ele não toma iniciativa. O governo mesmo não toma iniciativa. Então, nós temos feito a cobrança na tribuna, nós temos feito indicações, requerimentos de informações, o tempo todo, tensionando o Estado para dar resposta para os policiais. Mas não há vontade política do mandatário que aí está em resolver. E os seus pares também? Muitos deles votam com o governador. Hoje nós temos assim, nós temos o governo e o povo. O povo está representado na Assembleia por 26 deputados. E o governador, 68 deputados que estão em torno dele. Esses 68 deputados formam a base da governabilidade. Ou seja, eles negociaram com o governo lá cargos, emendas, e eles orbitam ali em torno do governador. Então, nós, por exemplo, poderíamos derrubar o veto do governador. Vou dar um exemplo de um projeto que eu aprovei, que trata da gratuidade no transporte público para os policiais. Sim. Imagine vocês. Outro dia tinha um policial lá em Lorena, trabalha aqui em São Paulo, pedindo carona 2 horas da manhã, com a lanterninha, fardado, 2 horas da manhã com a lanterninha na rua, na rodovia, pedindo carona para vir trabalhar aqui em São Paulo. Que absurdo. Você imagina o risco que esse policial está correndo de passar alguém lá armado, atirar nele, sim. de tomar uma carona com alguém que seja do mal, que seja um traficante, que tenha 2 quilos de cocaína ali debaixo do banco do carro, dentro do carro, lá na frente tem um bloqueio, vai parar, o policial vai preso sem saber por quê. Então é muito arriscado para o policial pegar carona. É muito arriscado ele ficar pedindo carona de madrugada numa rodovia. Então nós temos um projeto para que as empresas emitam o boleto, o policial se cadastre na plataforma do governo, o governo cria uma plataforma para saber quantas conduções você toma no mês, de sua casa para o batalhão, do batalhão para sua casa. Você está lá em Sorocaba, vem trabalhar em São Paulo. Você está aqui, vai trabalhar em Votuporanga. Às vezes o governo precisa de você lá, ele não tem um policial lá. Houve o concurso, mas ninguém se inscreveu naquela cidade. Então ele precisa deslocar um daqui para ir para lá. Mas ele não garante o transporte para esse policial. Quer dizer, o policial não tem vale transporte? Não tem vale transporte. Então, eu fiz um projeto dizendo, olha, governo, o policial está sofrendo, está correndo risco, vamos garantir que ele tenha esse transporte e a empresa faça a compensação no tributo. A empresa recolhe o ICMS. Em vez dela recolher na sua totalidade o ICMS, ela vai abater dessa quantidade de condução que os policiais estão tomando nesses ônibus. Sim. Trabalha em São Paulo, mas mora lá na Baixada Santista. Tem que vir de ônibus. Eu conheço policiais que moram em Votuporanga e vêm trabalhar aqui. Sim. Eles vêm, eles dormem a semana inteira no quartel, são chamados laranjeiros, dormem a semana inteira e no final de semana vai para casa. R$250 é o que custa para ir até Votuporanga. Para voltar, R$250. Então, não é justo que esse policial arque com o baixo salário que ele já ganha com esse transporte. Claro. Fiz o projeto, o governador vetou. O projeto foi aprovado. Foi aprovado, a Assembleia aprovou. Sim. O governador foi lá e vetou. Tem o próprio projeto que foi aprovado agora recentemente, 135, que está dando uma crise dentro da polícia, que é o que permitia que o policial pudesse aproveitar. Vamos pegar. Eu trabalhei na construção civil, você trabalhou na construção civil. Você puxou 10 anos aqui na construção civil, aí prestou um concurso e entrou na polícia. E esses 10 anos que você contribuiu? De previdência. Sim. Então esse projeto previa que você pudesse trazer esses 10 anos para poder colocar na contagem de tempo para se aposentar. O governador foi lá e vetou. Vários policiais já estavam se preparando para se aposentar com base nesse projeto. Então, você vê que o poder de império do governador é muito forte nessas questões. Então, a sociedade, quando ela for escolher o governador, ela tem que escolher o programa. Olha, qual o programa para resolver essas questões
do transporte do policial, da valorização do policial, porque o nosso modelo legal, constitucional, deu muito poder para o imperador. O povo tem poder, é verdade. O povo pode derrubar o veto do governador. Sim. Mas o povo não tem maioria. O ramalho da construção não está lá. A Dona Maria não está lá. O seu Joaquim não está lá. O pedreiro não está lá. O carpinteiro não está lá. Quem que está lá? O cara do agronegócio. O cara do sistema financeiro. Sim. O cara da Bet. O dono da construtora. Então o povo também escolheu uma composição de representação que não fala a língua deles. Sim. Em todo canto. Eu estou aqui, o ramalho fala a língua do trabalhador. Agora você acha que um cara que é dono de construtora, que é dono de empresa de importação e exportação, que é fazendeiro, exportador de carne, exportador de frango para o mundo inteiro, ele fala a língua do peão? Ele fala a língua lá do servente pedreiro? Ele fala a língua do carpinteiro? Então, nós, povo, nós somos a maioria aqui fora. Mas no parlamento nós viramos minoria. E aí o governo arregimenta essa turma com ele, fecha ali, fica fechado em 7 copas, e você vai ver o perfil desses deputados. Quem é? A esposa de prefeito, pai de prefeito, filho de prefeito, dono de construtora, dono do agronegócio. Mas não tem nenhum pedreiro lá deputado. Não tem nenhum carpinteiro deputado lá. Não tem nenhum motorista de ônibus deputado. Então, a elite é que está mandando. Aí a elite faz o que o governo quer. O sistema financeiro, a Faria Lima que está mandando em tudo, né? O mercado que está mandando. Isso aí vai ter custo. Não pode, vai ter custo. Porque em tese, se nós tivéssemos pelo menos 48 votos lá, a gente derrubava todos esses vetos. Sim. Porque a última palavra é do povo. Só que o povo está escolhendo, às vezes, muitas pessoas que não os representam. Sim, perfeito. Então, essa é a grande dificuldade que hoje tem o parlamento para dar resposta para essas demandas. Porque, em tese, vou pegar os pedágios free flow. São 118 novos pedágios que o governador está implantando no estado de São Paulo. Em tese, nós, representantes do povo, poderia assustar essa decisão dele com um decreto legislativo. Mas nós não temos 48 votos. Nós não temos 48 ramalhos da construção lá. E por não termos, a gente não consegue fazer a vontade popular imperar. Impera a vontade das elites, impera a vontade da Chácara Flora, do Itaim Bibi, dos Jardins, e não do Capão Redondo, e não de Guaianazes, Sim. e não de Perus, e não de Parelheiros, do Grajaú, da Pedreira. E se você for analisar, a maioria do povo estão nesses bairros, Itaim Paulista, São Miguel, Cidade Tiradentes. A maioria do povo. Não era para ter mais gente dessas regiões lá do que lá dos Jardins? Sim. É como o povo vota. Então, essa reflexão que a gente tem que fazer, Ramalho, por que muitas vezes ali quem foi eleito pelo povo não consegue dar resposta para o povo? É uma questão de representatividade. É que muitos que foram eleitos ali não representam o povo. Isso é uma realidade. É que a gente não tem mais tempo, né, Ramalho? Faz o seu comentário final e depois o deputado. Agradecer ao deputado, a você, Tony, toda a nossa equipe, né? E deixar mais uma reflexão para o deputado ainda, que faça rapidamente, né? Ele que foi vereador, que conhece a cidade de São Paulo mais que ninguém. Eu estava ouvindo hoje na CBN várias pessoas reclamando que a cidade de São Paulo está parecendo a Mata Atlântica, né? A prefeitura não limpa mais os jardins. Só na eleição. Pois é, né? E as árvores caindo, não se cuida, né? Só. E aí a gente fica observando, né? O que fazer para isso. E por último, que o senhor falou muito disso aí, nós temos
Isso aumentou, Tony, pra caramba, porque em 2010 nós tínhamos pedido um levantamento junto até com os empresários, 28 milhões de famílias no Brasil não moravam em residência inadequada. Mas agora saiu uma nova pesquisa, lá pessoal da CEBIC, 49 milhões de famílias continuam Nossa, é muita gente. residência. Isso equivale... Você tem que multiplicar por 4 3, ou 5 aí. Multiplicar por 3, né? Então 150 milhões de famílias no Brasil moram em residências inadequadas, né? Apesar de que o presidente Lula, né, esse mandato dele todo, já tem construído mais de 20 milhões de moradia, né? Mas se o deputado puder dar uma tocada, como se diz, fazer uma reflexão junto conosco aí, né? Por que as cidades lá fora que nós visitamos, é tudo jardins bem cuidados, até com desenho, com arte, com essa coisa toda, né? E por que São Paulo só falta ter aqui também veado, onça, tudo aqui, porque o prefeito não limpa a cidade, não corta as árvores da cidade e as árvores ficam caindo em cima das pessoas. E por que, apesar da gente lutar tanto tempo para ter a regularização fundiária, por que tem demorado tanto, né? Falta dinheiro ou é má vontade política? Faz a sua resposta, deputado, e já deixa seus contatos para a gente poder encerrar. Olha, Ramalho, você traz É longo, né? traz um tema que, né, não é fácil responder em tão pouco tempo, mas você tem que comparar com o ano eleitoral, né? Você viu que o ano eleitoral a cidade as guias eram pintadas todos os dias, o mato era parado, né? E tem um problema na representação de novo. Eu vou tocar nessa questão da representatividade. Cadê os vereadores, né? Então você vai observar que o povo está votando muito em youtuber. Elege os caras da internet. Não é o cara que vai lá ver o problema. Os influencers. Influencers, né? Não é o cara que vai lá ver o problema. Eu fui vereador, eu não saía da rua. Um mato daquele eu já estava fazendo um vídeo e mandando pro Dória. Chamava ele de João enganador, você está enganando todo mundo, Tadê. Você disse que é João trabalhador, mas aqui o mato está 1 metro de altura. Tadê a zeladoria. Ele vestia a roupa de gari e ela tirava foto com roupa de gari, mas não pegava na enxada, né? Então aí vestia a roupa de gari, levou até Adriano Galisteu. Lá, os vereadores, lá tinha vários vereadores, tudo de roupa de gari. Aí eu fui lá, ainda subi a tribuna e fiz um discurso falando: olha, eu não vi um carpindo, eu não vi um cortando o mato. Então pegar na enxada é fácil. Agora fazer ela funcionar é criar calo na mão, né? Então, o prefeito, ele não está em ano de eleição, ele está preocupado mais com carnaval, né? Diz que agora descobriram aí uma empresa fantasma que levou 183 milhões no carnaval. Não sei se você viu as manchetes. Claro. Saiu nas manchetes, ligada a um secretário adjunto do turismo. Carnaval, né? De rua em São Paulo. Isso. Então, mais ou menos com a zeladoria. Não tem zeladoria em São Paulo. Então, o mato está muito alto, as ruas estão ficando todas esburacadas. A zeladoria está à deriva. E a Câmara Municipal, que tem a função de fiscalizar o prefeito, não está fazendo esse papel. Porque se todos os vereadores, em vez de ficar lá no Instagram fazendo videozinho, fosse para a rua identificar os problemas e cobrar o prefeito, talvez estaremos com uma zeladoria melhor. Então o vereador, eu fui vereador 8 anos e 75 dias. Todos os problemas, eu ia no posto de saúde, ver se tinha remédio, se tinha médico, porque hoje é tudo OS, você contrata lá a OS para fazer o serviço de saúde, aí tem lá 10 médicos contratados, chega lá tem 2. Se o vereador não for lá ver, ele não vai fazer o papel fiscalizador dele. Então o vereador tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que mostrar os problemas. Não adianta ficar atrás da telinha fazendo videozinho, né? No Instagram, no Facebook, porque com inteligência artificial. Com IA, porque isso não resolve o problema da sociedade, né? Então, a questão da regularização fundiária realmente ela demanda dinheiro, né? Porque para você regularizar, muitas vezes tem que comprar terra. Como é que você vai regularizar, às vezes, uma ocupação e o terreno tem dono, né? Então, demanda dinheiro, mas demanda também vontade política. São Paulo
Você já falou isso aqui no nosso podcast, no seu podcast, você já falou que é um dos que mais arrecada. A cidade de São Paulo vai arrecadar cerca de 125 bi esse ano. Então, o ideal é que o governo todo ano reserve uma parte no orçamento para investir na regularização fundiária, né? E muitas vezes você também tem que ter um programa de habitação, né? Porque às vezes é um barraquinho em cima do outro que não dá as condições, conforme você disse, não dá as condições. De repente a verticalização pode contribuir, pode ajudar para ter moradia digna, né? Porque não adianta, o cara tem a casa, mas está dentro do rio. Quando chove, até cobra entra dentro da casa dele, né? Você vai lá para a região do Capão Redondo, ali o Córrego dos Freitas. O Córrego dos Freitas é uma novela, porque vem de muitos anos a luta do povo, passa governo, entra governo e não sai a canalização do Córrego dos Freitas, o Córrego dos Brancos, o Córrego do Morro do S, que uma parte está canalizada, a outra não, Moenda Velha, né? Então, para a gente que conhece a periferia, sabe das questões, você vê quando o governo está agindo e quando não está. Lamentavelmente, hoje se fala muito e faz pouco. Os políticos não são como antigamente, né? Nós tínhamos políticos aqui que fez muita obra em São Paulo, né? A Marta Suplicy fez muita obra em São Paulo, o Jânio Quadros fez muita obra em São Paulo, o Faria Lima fez muita obra em São Paulo, o próprio Paulo Maluf fez muita obra em São Paulo, o Mário Covas fez muita obra em São Paulo, mas nós estamos vivendo uma remessa de políticos que são políticos da telinha, do Instagram, e esses não fazem, esses não arregaçam as mangas e vai lá ver o problema. Eles fazem um videozinho, o próprio governador é assim. O governador Tarcísio de Freitas, se você entrar na rede dele, só tem promessa, só vídeo. Ele vai lá, mostra lá o monotrilho que ninguém fez, que eu estou fazendo. Mas o monotrilho começou lá na gestão do Geraldo Alckmin, mas ele pegou com 80% pronto. Então, fazer 20% não é uma coisa do outro mundo. Né? Duro é fazer os 100%. Porque um governo tem 4 anos de mandato. Então nem sempre ele consegue uma obra daquele tamanho, daquele porte, e terminar em tão pouco tempo, porque até para às vezes se desapropriar um imóvel leva 2, 3 anos, né? Você desapropriar, você fazer o projeto. O próprio Rodoanel, não, entregou 2 km de Rodoanel, parece que ele entregou o Rodoanel inteirinho. Então é um cara que fala muito e faz pouco. Nós temos saudades daqueles que não falavam e faziam. Verdade. Reis, deixa seus contatos aí. Olha, você está no Instagram, Facebook? Olha, eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Eu tenho todos os meus discursos estão no YouTube. Eu tenho mais de 1000 discursos, desde quando eu era vereador. Então é Deputado Reis no YouTube, no Facebook Deputado Reis, no Instagram Reis PT SP, e no X também Reis PT SP. Minhas redes estão aí. Perfeito. À disposição. Deputado Reis, mais uma vez, muito obrigado. Ramalho, mais uma vez, muito obrigado. Tony, eu vou quebrar o protocolo aí um pouco. Fique à vontade. Porque o deputado fez um comentário e me lembrou de uma passagem que às vezes dói na alma até hoje. Eu estava deputado e era um domingo. Eu tinha dispensado o Ivo, porque a gente saía às 4 horas da manhã na segunda-feira para visitar Presidente Prudente. Aliás, Mirante do Paranapanema, região de Presidente Prudente. E eu aproveitei a tarde para ver as minhas netas na Zona Leste. E fui dirigindo meu próprio carro particular. Né? E quando eu estava lá, uma pessoa me ligou, desesperada, e falou, deputado, e o meu telefone é o mesmo para todo mundo, o que você tem, é o que o Lula tem, é o que o peão de obra tem, e eu devia, ele está até na internet, meu celular. E a pessoa, deputado, olha, eu estou aqui querendo ver uma pessoa minha que está no pronto-socorro aqui em Tatuapé, e eu não consigo chegar lá até para saber como é que ela está. Porque tem aqui uns 20 segurança, e é lá um desses OCIP, né? Num corredor polonês aqui que não deixa entrar de jeito nenhum, né? E chovendo ainda. Eu falei, cara, eu vou estar aqui, eu ia cruzar para vir para o centro de São Paulo, é uma covardia, eu não ia até lá, né? Até porque é caminho, né? Eu fui no meu carro, parei lá, tomando chuva, não tinha nem guarda-chuva lá dentro, né? E quando chega ali, o cara...
Para onde o senhor vai? O que o senhor vai fazer? O senhor está doente, né? Eu falei, não, eu só vou falar com uma pessoa que está ali esperando. Não, não, o senhor está doente? Eu falei, não, mas eu sou deputado. Não, mas o senhor, deputado aqui não manda, né? Eu falei, meu Deus, será que a gente tem que fazer valer aí né, uma carteirada, né? Eu ligo para o 190, né? Nem imaginei que ia ter aquela assistência toda, né? Então eu ligo para o 190 e daí a pouco aparecem umas 20 viaturas, né? Quando um capitão era para tudo, eu fiquei morrendo de vergonha com aquilo. Eu falei, eu não sou nem de andar com credencial nem nada, né? E aí expliquei que, e lógico, quando as viaturas chegaram, segurança sumiram todos, né? E aquele monte de polícia com vergonha, porque a polícia ficava me filmando aquilo tudo. Eu falei, caramba, né? E aí um capitão, não, deputado, o senhor vai lá. Eu falei, não, capitão, eu só quero entrar. Não, eu vou acompanhar o senhor, por isso. Quando eu entro na recepção, tem uma enfermeirinha baixa, né? Ela tinha 20 e poucos anos de enfermagem, né? Deputado, ainda bem que vocês apareceram, porque vocês são tão vagabundos quanto os médicos daqui. Se eu aparecer aqui é um milagre, deve ter algum parente seu aqui, né? Porque, olha, tá vendo aqui 12 médicos, tá? Tem um atendendo aí, o outro saiu para jantar, os outros 10. Esse aqui está com amante em Dubai, não sei aonde, esse está com um congresso não sei aonde, mas assim, e o policial filmando lá. Você viu como tem que fiscalizar? Né? Que estava lá. E aqui eu tenho 300 pessoas para fazer pequena cirurgia, só que eu tenho aqui mais de 20 estudantes. Mas o preposto não está aí. O preposto eu nem sabia o que era isso, depois eu vi o professor, né? Que precisa ter o CRM para fazer pequenas cirurgias. E falta tudo. Eu se quero trazer uma gase para assistir esse, eu trago de casa, senhor deputado. Então vocês precisam tomar vergonha na cara, fazer alguma coisa, né? E o polícia aqui, não, eu falei, deixa ela falar, ela tem toda a razão. Não vai instrumentando, não pode falar, você desabafa mesmo. Sim. Porque você tem toda a razão, é isso mesmo. E aí nós fomos olhando o pessoal no chão, outro não sei aonde, até parei no lugar, não tinha um médico só atendendo, uma fila enorme. Ele tirou os óculos assim e falou, deputado, você não vai atrapalhar o meu trabalho. Eu falei, não, longe disso. E filmaram tudo aquilo, eu ligo pro Dória. Ele me atende, era umas 2 horas da manhã. Esse porra, ele acostuma a dormir tarde e atender. Ele falou, liga pro Wilson, secretário, nem sei que porra que é o Wilson, que até hoje nunca retornou a ligação. E fui embora. Quando era no outro dia, tinha umas 5 páginas do jornal mostrando aquilo. Não tinha o meu nome. Eu falei, eu perdi de faturar, que devia eu ter chamado toda a imprensa para fazer aquilo, né? E aí liga ainda bem que não foi o Dória, né? Aí liga um secretário lá e fala assim, olha, deputado, senhor do partido, da base do governo, né? O senhor viu que tem 5 páginas no jornal, esculhambando lá. Eu falei, não, eu não vi. Não, vê no jornal, tá? Eu olhei no jornal, tal, aí retornei para ele. Eu falei, primeiro você vai, né? Porque ele, né? Sim. E eu posso me arrepender que eu devia ter chamado a Globo, tudo quanto é lugar, e eu ter aparecido lá. Não sei nem quem fez essa denúncia lá, mostrando toda essa porcaria. Agora, é uma falta de vergonha, né? A prefeitura e o Dória, né? Ter esse trabalho todo aí e não mandar fiscalizar, né? Que, aliás, eu tive muitas pancadarias com o Dória, muito, muito feio, né? Uma vez chamou os dirigentes sindical de vagabundo no 1º de maio. Falei, pô, prefeito de São Paulo, né, em vez de se chamar sindicalista de vagabundo, e vinha aqui agora no dia 1º de maio, né? Acho que estava governador, parece já, né? E vinha aqui para se desculpar, né? Todo dirigente sindical desceu o pau no Dória, esculhambou o Dória, ninguém deu nada. Aí eu falei uma frase, só saí na primeira página lá, né? Deputado, né, doutor? Aí veio o Dória. Não comigo. Aí eu fui falar com o Capês, que era o presidente da Assembleia na época. O Capês, foi lá com o Pedro Tobias, daquele jeito, vai tomar não sei da onde. E aí falar com o Geraldo é aquele. Claro. Ele falou, pois é, não é governador, é prefeito. Pois é, prefeito, o Ramalho não é disso, né? Agora, às vezes, prefeito, quando a gente não fala, né, o que não deve, escuta o que não quer, sim, não é? O Ramalho não é disso, mas eu acho que o Ramalho tem razão. Aí depois ele me chamou lá com a Adriana, com todo mundo, fazer os médios. Você está no seu papel de fiscalizar. Não me arrependi, deputado, porque eu que devia ter chamado a imprensa. Que governo porra nenhuma. Eu estou na base do governo, por exemplo, eu apoio o Lula. Se o Lula fizer coisa errada, eu vou criticar. Claro, e vou chamar a atenção. Agora, por que eu vou ficar? Agora, se você ficar
só fazendo videozinho, você não vai lá no hospital saber o que está acontecendo. Pois é, verdade. Bom, infelizmente não temos mais tempo. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Amália, muito obrigado. E a gente, é claro, volta numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até lá. Eu é que te agradeço. Eu quero só deixar registrado que eu sou que nem o Luan Santana. É só fazer assim que eu volto.